Contexto com Tarzan Leão, que hoje traz um tema inspirador. Vamos prestar atenção, daqui a pouquinho a gente volta com o Fli. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. O que Deus fazia antes de criar o universo? Essa questão é levantada por Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido, um bispo que viveu no norte da África e, sem dúvida, é um dos pais da igreja que mais influenciou a teologia cristã em todo o Ocidente. Agostinho responde o seguinte: eu não vou ser mal educado como aquele que responderia a essa pergunta, o que fazia Deus antes de criar o universo. Ele estava preparando o inferno para quem faz perguntas desse tipo. Ele é bem-humorado na sua resposta, mas aí ele faz uma reflexão sobre eternidade e finitude. Essa questão que está tão presente na nossa vida. Agostinho diz o seguinte, na verdade, que antes da criação do universo não existia tempo, ou seja, o tempo só passa a existir depois que o universo é criado. E mais do que isso, Agostinho vai dizer que, na verdade, para Deus o tempo não existe. Para Deus existe somente o presente. Nós dividimos o tempo em passado, presente e futuro. O que é o passado? O passado é apenas um conjunto de memórias que nós guardamos de coisas, fatos, eventos importantes ou não que aconteceram na nossa vida pessoal ou no universo. Esse, por exemplo, é o papel do historiador: escrever o passado, registrar, deixar um registro do passado. Porém, o passado não existe. Ele só existe como memória, vai dizer Santo Agostinho. Então, não existe. E o futuro? O que ele diz também? Ele diz que o futuro não existe, porque o futuro só existe como antecipação de algo que eu nem sei que vai acontecer. Não é absurdo, nem também é novidade dizer que eu não sei exatamente que quando, por exemplo, que quando esse vídeo for ao ar, eu estarei vivo. Eu posso não estar vivo quando esse vídeo estiver sendo veiculado aqui na TVC Paracatu. Então, nós não sabemos nada a respeito do futuro. Por quê? O futuro também não existe. O que existe é apenas o tempo presente. Porém, o tempo presente, para nós, seres humanos, não é a mesma maneira como é o presente de Deus, que é ad eterno. O nosso presente vai sendo comido, é como uma ampulheta. Você sabe o que é uma ampulheta, certamente. Então, o nosso presente é como uma ampulheta. A cada minuto que se passa, o presente deixa de existir, ele passa a ser passado e nós vamos avançando para um futuro incerto. Mas então, como lidar, nós que somos seres finitos, com uma realidade e com um Deus que é eterno, que é infinito? Bom, Agostinho vai dizer que nós temos dificuldade de lidar com essa questão justamente por falta desse contato com Deus, com o absoluto e também com essa ideia de tempo compartimentado que nós temos. Essa é nossa existência, essa é nossa realidade. Nós não temos outra realidade senão essa que nós estamos submersos nela. E aí eu vou dar um salto de Agostinho para Heidegger. Heidegger, um filósofo alemão, ele vai dizer que justamente a gente se angustia porque vem dentro de nós, ainda que inconscientemente, esse conceito de finitude diante de um Deus que é eterno, por exemplo. Então, essa ideia de finitude faz com que nós fiquemos angustiados, fiquemos tristes. E sempre que nós perdemos alguma coisa, dirá Heidegger, é uma experiência de morte. Por isso que nós ficamos entristecidos. Bom, voltemos para o século IV, V.
da era cristã para Santo Agostinho de Hipona, que deixou-nos então um legado tão importante no campo da teologia e da filosofia e será objeto de divulgação nas próximas semanas no nosso contexto. Eternidade e finitude. Diante de um Deus eterno, nós somos finitos porque nós morremos, deixamos de existir para que outros passem a existir. Essa é a realidade da vida. Dura, não é? Mas é essa que temos. Paz e bem, até semana que vem, se Deus quiser. Assista às quintas-feiras na TVC Paracatu, no Jornal da Cidade. Contexto com Tarzan Leão. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.